Os 10 mandamentos da Santa Lei de Deus. Para que servem os mandamentos da Lei de Deus? A única coisa nesse mundo que nos mostra a verdade é a Lei de Deus. Se não existisse a Santa Lei de Deus, ninguém saberia o que é verdade. Ninguém saberia também o que é mentira. Ninguém saberia qual é a vontade de Deus e qual é a vontade do inimigo. A lei de Deus mostra o que Deus quer de nós, o que nós temos que fazer, como se livrar dos enganos do inimigo. Tudo isso vem através do conhecimento da lei. Nós não conheceríamos o que é pecado sem que tivesse um código, uma lei que mostrasse para nós o que é pecado. É por isso que Satanás é um inimigo terrível da lei de Deus. Ele odeia a lei de Deus e odeia as pessoas que amam a lei de Deus, que pregam a lei de Deus, que vivem a lei de Deus. Porque ele sabe que uma vez conhecendo a santa lei de Deus, a pessoa ele vai perder o domínio sobre a pessoa. Ele não pode mais enganar as pessoas, não pode ludibriar as pessoas. Ele não pode mais, ele perde o domínio da mente das pessoas, porque a lei de Deus dá entendimento da verdade, dá entendimento do que é certo. Por isso é que o inimigo odeia a lei de Deus. A lei de Deus é a expressão do amor de Deus, do caráter de Deus. O amor de Deus está expresso na sua lei. A justiça de Deus está expressa na sua lei. E o caminho do Senhor, a verdade de Deus, está na lei. Uma vez negando a lei, as pessoas ficam jogadas no além, ficam perdidas no mundo. Não sabem de nada. Então, a lei de Deus mas muitas pessoas, o inimigo ensina para muitos que a lei de Deus foi cravada na cruz. Lá em Colossenses 2,14 diz que a lei foi cravada na cruz. Mas é a lei de ordenanças, a lei de holocausto, a lei de sacrifício, a lei cerimonial. Ali não está falando de lei dos 10 mandamentos. Mas como as pessoas não querem aceitar a verdade, não querem entender a verdade, elas misturam as duas leis, ou de propositalmente rejeita conhecer a verdade sobre a lei de Deus, dos 10 mandamentos e da lei cerimonial. Então elas pregam aí que a lei foi abolida. Deuteronômio 6,6 diz que toda palavra que hoje te ordeno esteja em teu coração. E a lei dos 10 mandamentos temos de ter ela dentro do nosso coração, ou seja, dentro dos nossos pensamentos. É a lei que mostra o caminho. Não existe como obedecer a Deus sem guardar os mandamentos. Ninguém consegue obedecer a Deus, andar nos caminhos do Senhor sem obedecer os seus mandamentos. A lei que mostra o caminho do Senhor. Em Deuteronômio 11,8 diz assim: obedecereis, portanto, toda a lei que hoje vos estou transmitindo, a fim de que tenhais poder para herdar e conquistar a terra na qual estáis entrando. Quando o povo estava chegando lá na terra, Moisés deu essa advertência, né? Obedecereis, portanto, toda a lei que hoje vos ordeno, estou transmitindo, a fim de que tenhais poder para
conquistar a terra na qual estás entrando. E nós estamos entrando na terra da Canaã celeste. Nós somos também peregrinos, estamos no deserto, como o povo estava, e eles estavam entrando numa terra prometida aqui na terra, a Canaã terrestre, e nós numa Canaã celestial. Nós temos mais responsabilidade ainda do que eles. Aqueles que pregam só 9 mandamentos da lei de Deus negam o primeiro mandamento, esses são aliados de Satanás, estão fazendo a obra de Satanás. Os adventistas são deles. Os adventistas, eles defendem 9 mandamentos e negam o primeiro. Porque o Satanás com isso está feliz com eles. Por quê? Porque aquele que guardar defender os 10 e negar um, é como se desobedecesse todos os 10. Não tem sentido, não tem valor, não tem valor nenhum. Ou obedece os 10 ou não obedece nenhum. Aqui, quem nega o primeiro mandamento e defende os outros 9, são piores que os ímpios. Lá em 1 João 5,3 diz: portanto, nisso consiste o amor a Deus, em que pratiquemos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Não é difícil guardar os mandamentos. Deus não deu lei difícil. Veja bem, o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. É difícil adorar um único Deus, o Pai? Não. É muito mais fácil crer em um único Deus, como manda a Bíblia, do que crer em 3 ou mais nos 3. Porque é difícil você acreditar numa coisa que não está escrita, né? O inimigo ama as pessoas que se diz guardar a lei, mas nega o primeiro mandamento. Portanto, quando obedece a toda a lei, mas tropeça em um só ponto, das suas ordenanças, é culpado de quebrar a lei integralmente. Aquele que guarda toda a lei, quase toda a lei, mas tropeça em um só ponto, culpado de quebrar toda a lei de Deus. Deus, por meio de seu Filho Jesus, nos salva, nos liberta da maldição do pecado. Mas Ele só pode nos libertar por meio da obediência à lei de Deus. Não tem como o Senhor Deus nos libertar na desobediência. O fato da gente desobedecer é sinal que a pessoa está sendo escrava do pecado. Então não tem como desobedecer a lei e seguir a Deus. Então, se você está aí negando o primeiro mandamento, se você ainda está negando por ignorância, fique sabendo que você está no caminho mau, o caminho do pecado. E se você está pecando por rebeldia, se arrepende, se converte, muda, porque o castigo seu vai ser terrível. Você vai ser castigado mais do que qualquer esses ímpios que tem por aí. Porque a pessoa que sabe o que é a verdade e nega a verdade, esses adventistas, eles sabem que o primeiro mandamento manda adorar apenas um Deus. Manda ter apenas um Deus. Esse Deus é uma pessoa. O Senhor Jesus disse lá em João 17,3: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti, um único Deus verdadeiro. Não vai querer colocar outro Deus, Deus Filho, Deus Espírito Santo, junto com o único Deus, o Pai, porque vocês vão fazer a obra de Satanás e vai ser castigado duramente.